Bom, falando ainda mais sobre essa viagem do presidente Lula à África do Sul, a reforma ministerial deve sair quando o presidente retornar ao Brasil. Olha, você não está ouvindo de novo uma informação que nós já demos há algum tempo. Sim, você já deve ter ouvido e se lembrar de quantas vezes, aqui mesmo no Prós e Contras, ou você acompanhou pelo trabalho da imprensa brasileira, que a reforma ministerial deve acontecer depois do retorno do presidente Lula, que a reforma ministerial deve acontecer depois que o presidente Lula voltar de viagem. A gente já falou isso porque isso já foi notícia e continua sendo notícia e a reforma ministerial ainda não saiu. Há uma relação de um Lula agora com o Congresso Nacional, sobretudo com a Câmara, que ele obviamente está querendo colocar tudo, né? E podemos dizer representantes do Palácio do Planalto, mais especialmente, dizem em office para a imprensa, eu sei porque eu ouço isso também, que não é o Centrão que dificulta o trabalho, é a fome do Centrão e tudo mais. Mas aí eu volto à abertura do programa hoje. Que tipo de projeto o governo está levando para a Câmara para convencer do ponto de vista programático que aquilo é bom para o país? Está quebrando, obviamente, a questão fiscal. Apresentou um marco que, na verdade, gasta mais do que arrecada. A reforma tributária tem um monte de problemas. Só foi aprovada daquela maneira porque teve um caminhão de emendas liberado na noite anterior. Também tem aquela história do CARF, o governo quer ele decidir como voto de Minerva quando tiver uma empresa reclamando de uma cobrança de imposto, como por exemplo a Petrobras, né? Com o governo vai lá, bom, 4-4, 5-5, vai lá o governo e decide. Bom, como assim? Além do que, obviamente, também essa fuga de capital estrangeiro que a gente viu, por exemplo, no primeiro semestre, o custo do Estado subindo cada vez mais, um rombo de 41 bilhões. Vamos conversar com o André Anelli lá em Brasília, porque ele tem mais informações. André, me perdoe, eu fiz só essa abertura um pouco mais longa, porque essa notícia a gente já deu. Óbvio que num outro momento, de uma outra viagem, o presidente tem viajado bastante, aliás, acho que são mais de 45 dias fora do país. Fato é que, de novo, a gente está dizendo, quando o Lula voltar da viagem, a reforma ministerial deve sair. Vai sair dessa vez mesmo? E outra, vai sair com que intuito? Bem-vindo, André. Pois é, né, Piotr? Fica a grande pergunta realmente se essa reforma ministerial vai sair após essa viagem. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham Prós e Contras aqui na Jovem Pan. O presidente Lula, como o Luca Bassani disse então, nesse momento em viagem para a Europa, desembarcou hoje e a informação que a gente tem nesse momento, Piotr, é que sim, a reforma ministerial sai após a viagem de Lula, após o retorno dele da África do Sul, Angola e também São Tomé e Príncipe. Isso porque uma parte já está adiantada. Justamente na semana passada, precisamente na quarta-feira da semana passada, Lula teve um encontro fora da agenda com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e ali sim ficou definido então quem seriam os dois indicados, tanto do Republicanos quanto do PP, para essa reforma ministerial. Respectivamente, os deputados federais Silvio Costa Filho e André Fufuca. O grande problema agora, e que de acordo com a nossa apuração ainda não tem uma definição fechada, é para quais partidos eles vão. A nossa apuração desde a semana passada tem sido a seguinte, que André Fufuca fica possivelmente com o novo Ministério da Micro e Pequena Empresa e o PP, o partido dele, também seria contemplado com a presidência da Caixa Econômica Federal. Já o deputado Silvio Costa Filho ficaria com o Ministério de Portos e Aeroportos, contemplando assim os Republicanos então na entrada também do governo. Só que tudo isso pode mudar, viu, Piotr? Existem outras apurações paralelas dizendo que vai haver o fatiamento do chamado Ministério do Desenvolvimento Social, que hoje é o responsável pelo Bolsa Família, a grande vitrine do presidente Lula. Só que pela nossa apuração aqui da Jovem Pan, viu, Piotr, isso não vai acontecer, não vai haver nenhum fatiamento do Ministério do Desenvolvimento Social. Até o que casa com a nossa apuração é que na semana passada o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse em entrevista pública que não vai haver esse fatiamento do Ministério do Desenvolvimento Social e também não vai haver a saída do ministro Wellington Dias. E aí o segundo fato que acaba colaborando também com a nossa apuração é que acabou de entrar na previsão da agenda do presidente Lula um evento para o dia 31 de agosto no Piauí.
Piauí. Trata-se do lançamento do programa Brasil Sem Fome. E esse programa deve ter o ministro Wellington Dias acompanhando o presidente Lula, justamente mostrando então que o Wellington Dias, no dia 31 de agosto, bem depois do retorno da viagem do presidente Lula, vai continuar como ministro do Desenvolvimento Social. Agora, tudo isso realmente pode mudar à medida que os dias vão passando e essa definição ainda não saiu, viu, Piotr? E aí você pergunta, por que há toda essa indefinição em torno da definição dos ministérios? É justamente porque o governo Lula quer acabar trazendo esses partidos para fortalecer ainda mais a sua base no Congresso Nacional e fazer com que as suas votações sejam mais tranquilas, principalmente aquelas pautas econômicas. Então o governo federal busca apoio no Congresso, sem necessariamente acabar vendo quem é o melhor nome para cada ministério. Piotr. Muito obrigado, André. Bom, vamos lá. Se for portos e aeroportos e se for micro e pequenas empresas, é isso, André? Micro e pequenas empresas seria a criação de um novo ministério, né? Tá, então tudo bem. Se for isso, ministério, vamos lá, de lado B. Lembra do disco, né? Você não é tão velho assim. Disco é aquela coisa, lado A era o sucesso, lado B era o sucesso mais ou menos, né? Vamos lá, ministério lado B. Não é. E aí a pergunta é, o Centrão vai achar que ele realmente está fazendo parte do governo com esse ministério lado B? A Caixa é importante, bom, tudo bem, mas, de novo, é fisiologia, é troca de cargo, porque não tem nenhuma questão programática. Esses deputados do PP e do Republicanos não foram eleitos para, digamos, apoiar o governo Lula, até porque eram partidos de oposição lá, surfaram numa outra onda. Então agora tem uma negociação nua, crua e fria sobre essa questão. Esse é o ponto. Vamos lá, só para falar de emendas, eu fiz menção, um levantamento que o jornal digital Poder 360 divulga com frequência aqui, é que só para você ter uma ideia, em emendas pagas em 2023, só neste ano, aos parlamentares, é de 12 bilhões e 400 milhões de reais. Já empenhadas, ou seja, reservadas, é de 20 bilhões e 600 milhões. Isso se junta nesse esforço, podemos chamar fisiológico, do governo para conseguir o apoio agora do PP e do Republicanos. O PP tinha ministro no governo Bolsonaro. O chefe da Casa Civil era inclusive. O próprio Lira é, digamos, de alguma forma aliado do governo Bolsonaro. O Republicanos, o governador de São Paulo, ex-ministro do governo Bolsonaro, é do Republicanos. Percebe como que essa conta não está fechando? O Congresso que saiu das urnas lá em outubro não tem nada a ver com esse governo, daí a dificuldade que tem, inclusive, e foi vontade do eleitor. Bom, vamos tentar entender um pouco mais isso com os nossos comentaristas. Está aqui Luiz Felipe Dávila e também o Zé Maria Trindade e o Cláudio Dantas. Senhores, eu fiz questão de colocá-los todos aqui porque o assunto merece uma discussão ampla e sob todos os pontos de vista. O Dávila, eu vou começar contigo, porque você falou disso na semana passada, conversávamos sobre esse assunto. É só troca de cargo, porque ninguém está sabendo se o ministro tem competência para estar à frente daquele ministério, se ele tem alguma especialização, uma familiaridade. Tanto é que ninguém sabe quais serão os ministérios ainda. É só depois que Lula voltar. Quer dizer, a lógica republicana passa longe dessa, digamos, reforma ministerial. Passa longe, Piotr. Como nós conversamos a semana passada, este é um governo que não tem projeto de país, não tem uma pauta que ele quer colocar em votação. É essa negociação pequena do varejo. E olha, não tem como aliciar todo o Centrão para aprovar pautas completamente absurdas. Hoje está aí o ministro Luiz Marinho querendo mandar um projeto para o Congresso para voltar o imposto sindical cobrando 3 vezes mais do que era o passado. Não, o Lula pode dar 45 ministérios que não aprovam uma matéria dessa porque é contra a base parlamentar de cada um deles. Antes de ministros, são parlamentares e parlamentares têm de responder à base. E essa confusão ministerial, Piotr, mostra como nós estamos atrasando as pautas prioritárias no Brasil. Vou dar apenas um exemplo aqui. A questão do saneamento básico. Aprovamos o marco do saneamento. O governo Lula inventou um decreto estapafúrdio que praticamente acabou com o marco do saneamento básico, que era trazer a competição do setor privado.
E nós estamos aqui postergando há mais de 8 meses investimentos numa área fundamental e que o Brasil tem uma meta, né, Piotr? É a universalização do saneamento em 2033. Então, assim, é um governo que joga contra o mercado, que entende que o mercado é um mal necessário e, portanto, essas pautas que tentam aumentar ainda mais a indução do Estado na economia não serão aprovadas nem mesmo que Lula distribua todos os ministérios. Ou seja, é tempestade em copo d'água que não vai ajudar a mobilizar o Congresso Nacional para aprovar as pautas da militância petista. O que o Dávila fez menção aí é que o governo, com aquele decreto do retrocesso do saneamento, trouxe exatamente o que nenhum empresário precisa quando quer investir no país. Ele adicionou insegurança jurídica no que já estava pacificado, numa pauta que foi extensamente debatida no Congresso Nacional. Não é que foi aprovada de roldão, não, como foi, por exemplo, a medida do CARF agora. Dávila, já volta a você. Dantas, Arthur Lira, que está à frente de toda essa operação para, digamos, levar esses dois partidos e dar alguma margem de maioria ou um apoio maior dentro da Câmara, é isso? O Arthur Lira é o grande maestro de toda essa articulação, né? Ele, vamos dizer assim, ele surfou numa onda, Piotr, que vem se consolidando nos últimos anos de empoderamento da Câmara dos Deputados, do Legislativo de forma geral, mas especialmente da Câmara dos Deputados. É isso que incomoda tanto o atual governo Lula, que acha que estaria lidando com aquele Congresso lá de 2003. O próprio Haddad expressou essa insatisfação na semana passada e causou aí uma crise entre o Executivo e o Legislativo. O Lira foi a público e mandou um recado muito claro, dizendo o seguinte: as principais pautas que estão sendo aprovadas pela Câmara, e aí ele citou a reforma tributária, o próprio arcabouço fiscal, citou ali várias outras, a gente está mencionando aí, o Felipe Dávila mencionou o PDL do saneamento para derrubar o decreto contra o marco do saneamento, está tudo lá agora no Senado, mas essas medidas, elas vêm sendo tomadas e vêm sendo aprovadas pela Câmara. Ele deixou muito claro isso, olha, é a Câmara que está entregando essas medidas à sociedade, inclusive modificando textos originais enviados pelo Palácio. O próprio arcabouço fiscal melhorou bastante. Está longe ainda de ser aquilo que se gostaria, você mencionou a reforma tributária, também não é aquela que o Palácio enviou, não é a que nós gostaríamos, mas é um meio termo, né? É aquilo que se conseguiu mexer na Câmara dos Deputados. Então ela está tendo esse papel que é importante, que tem a ver com essa necessidade de entrar no governo, de participar mais do governo, mas o fato é que a Câmara está segurando os ímpetos aí mais à esquerda desse governo Lula, o que, afinal de contas, não deixa de ser ruim, né? Apesar de todo o fisiologismo envolvido nessas relações, como você bem citou, Piotr. Ô Zé, junte-se a nós aqui. Uma pergunta, o Arthur Lira vai acreditar nas promessas que o presidente Lula está fazendo? O Piotr, Arthur Lira está apenas ali na frente dos partidos que estão loucos para entrarem no governo. É a chamada crise da abstinência de poder. Tem esse jargão que eu costumo dizer, né? Dizem que os políticos que terno branco e oposição fica muito bem, mas para os outros, o exercício do mandato é um negócio. E na oposição não se tem dinheiro rolando. E é por isso que parte importante do Congresso Nacional quer ser governo a qualquer custo. Há uma fila aqui no Palácio do Planalto exatamente de deputados que querem pular para o governo, inclusive do PL. Os presidentes dos partidos têm freado. Valdemar Costa Neto promete até expulsão. Outros dizem que vão afastar o deputado que entrar no governo da atividade partidária. O caso de Ciro Nogueira, presidente do PP, não é expulsão, mas afastar da atividade parlamentar, da atividade do partido, né? Não pegar relatoria, não, enfim, da atividade partidária, mas não tem jeito. A força de atração do poder é muito grande, é quase igual à gravidade, para se ter uma ideia. Os partidos estão divididos, todos esses partidos, o PP, os republicanos, os dois apoiaram a tentativa de reeleição de Jair Bolsonaro e o PP ficou com a Casa Civil da Presidência da República aqui mesmo, no Palácio do Planalto, e agora quer ir para o governo. Não é nada programático, mas sim político.
Então, os deputados e senadores querem ir para o governo e Lula está convencido de que, sem uma base no Congresso Nacional, não fará um governo bom e sofre ainda a possibilidade de impeachment. E é atrás desta base que Lula já decidiu, vai mesmo levar os partidos para a esplanada. O inesperado aqui é de que Lula quer fazer uma mudança ainda maior do que apenas incluir os dois, o Fufuca e o Costa Filho, no governo. Quer tirar o Alckmin da esplanada dos ministérios, ele volta para a vice-presidência da República, deve assumir a presidência quando Lula fizer a cirurgia no quadril, coloca o Márcio França no lugar de Geraldo, aliás, Márcio França vai para o Ciência e Tecnologia, e o Wellington Dias iria, então, para o desenvolvimento de indústria, comércio e serviços, né? Então, é uma mexida muito maior. E o muito mais importante, ninguém dá muita importância ali, mas os políticos sabem o mapa da mina. A Caixa Econômica Federal, viu, Piotr? Ali está o objeto dos desejos parlamentares. E daí vem a preocupação, Luiz Felipe, que está se buscando dinheiro, mas dinheiro para quê? Com que ideia? Com que plano? Porque o próprio governo não demonstra isso claramente. Eu mostrei aqui todos os 3, digamos, principais projetos do governo nesse primeiro semestre, nesse começo de segundo semestre aqui. Nenhum deles tem uma lógica programática que seduz, digamos, do ponto de vista programático, o Congresso Nacional. Daí essa troca muito mais, digamos, menos pragmática, ou pragmática, melhor dizendo, e muito menos republicana. Ou seja, só pela dança das cadeiras, voltamos àquele assunto inicial, Dávila. E isso é importante a gente dizer aqui. Ninguém está preocupado com eficiência, porque se eu tivesse preocupado com eficiência, se o governo, melhor dizendo, tivesse preocupado com eficiência, eu preciso saber se o nome que eu vou trazer, por mais que ele seja importante para o partido, vem com ideias novas para aquela área. Está se fazendo um jogo de cadeiras ali sem nenhuma preocupação técnica com o ministério que cada um vai assumir. É verdade, Piotr. A sociedade demanda segurança jurídica, abertura comercial, paz no país para se voltar a fazer negócio e ter investimento privado. E o governo tem uma agenda totalmente voltada para o corporativismo. É como lotear os ministérios, distribuir verba, fortalecer o corporativismo estatal. É isso aí, a volta de imposto sindical, rever privatização da Eletrobras, quebrar o marco do saneamento. É uma pauta completamente na contramão do que o Brasil, o mercado, o Brasil que produz, trabalha, empreende, quer. E esse choque virá à tona muito rapidamente, porque não dá mais para fingir que esse governo apoia o mercado e, ao mesmo tempo, é a favor da pauta do Estado indutor e intervencionista. Aliás, o Dantas pode até comentar aí, agora que a história até de Guido Mantega, ele quer até meter a mão numa empresa privada, que é a Vale do Rio Doce, e nomear Guido Mantega. É um negócio inacreditável o retrocesso deste governo em relação ao que o país precisa, ao que o país demanda para a retomada do crescimento econômico sustentável. O Dantas, você também conversou com o Celso Sabino, foi isso, o ministro do Turismo, sobre essa aproximação do governo com o Centrão. De novo, fisiologia tem 2 lados, não é um lado só, hein? Né? Vamos deixar muito claro, porque há uma tentativa de demonizar o Centrão, que tem toda a culpa no cartório quando não oferece propostas, apenas troca de voto em troco de cargo, né? Mas o governo está fazendo o mesmo movimento do sentido do outro lado, né? Mas vamos lá, você chegou a conversar com o Celso Sabino, é isso, Dantas? Sim, Piotr, eu conversei com exclusividade com o ministro do Turismo, Celso Sabino, hoje lá no gabinete dele pela manhã, e naturalmente falamos sobre toda ali a política que ele está prevendo executar nesta pasta, que é uma pasta tão importante aí, que tem uma participação no PIB muito importante e que vamos dizer assim, que tem um potencial enorme, mas ainda com uma execução ainda tímida, né, pelo potencial turístico que o Brasil tem e pelas capacidades, né, que precisam ser desenvolvidas. É uma pasta que, naturalmente, ela precisa, para realizar o seu trabalho, precisa de uma atuação transversal. Ela conta com a participação aí, com a ajuda, o apoio institucional do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, do Ministério da Cultura, da ANAC, de diversas
entidades que possam melhorar a vida do turista brasileiro e estrangeiro no país. Quando eu questionei sobre reforma ministerial, eu trouxe inclusive à mesa a sua própria indicação, que foi muito demorada, né? Ela, na verdade, para até ser formalizada, a gente acompanhou aqui, trouxe os bastidores semana após semana para a substituição da Daniela do Vaguinho e ela finalmente aconteceu. E eu questionei, o que você acha? Você acha que essa reforma ministerial sai ou não sai? Ele está otimista, Piotr, ele está bem otimista, ele acha que há aí pontos em comum nas agendas, né, do Executivo e do Legislativo e que o diálogo está endereçado a aproximar essas duas visões, do Executivo e do Legislativo. No final das contas, a gente pode dizer que a saída é pelo centro, é pelo centrão. Ô Zé, quer complementar para a gente encerrar essa conversa, Zé, por gentileza? Pois é, a história é a seguinte, o acordo aconteceu, né, foi fechado entre o presidente Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira. O inesperado é que Lula foi até Lira e não o contrário, né, como sempre. A boa vontade já aparece. Hoje o presidente da Câmara reúne os líderes e tenta votar amanhã o novo arcabouço fiscal, esse marco fiscal, teto de gastos públicos, né? E é um sinal de boa vontade. A boa vontade por aqui tem preço e é pago, né? E ali começa este novo acordo e é um novo momento na política. Isso muda a política nacional. Não é só o Congresso Nacional. É uma aproximação muito importante de um grupo ali de centro com o presidente Lula e com o PT. A dificuldade mora exatamente no PT e PSB. Lula está tendo dificuldade em conter ali os dois partidos que não querem ceder espaço aqui na esplanada. É como se diz, né, Piotr? Para fazer um omelete tem que quebrar os ovos. O PT e o PSB não gostam muito dessa história de quebrar ovos e ceder espaço, não. De novo, são 37 ministérios, não está cabendo ninguém. 37 ministérios, 37, com o risco de chegar ao 38º ministério. Ou seja, é uma bagunça, e o país não avança nesse momento. Dávila, obrigado. Zé, obrigado. Dantas, obrigado. Aliás, temos só um trecho aí, né? Obrigado aos senhores. Então, antes, vamos voltar aqui, porque a gente tem um trecho dessa entrevista exclusiva que o ministro Celso Sabino concedeu ao Cláudio Dantas. Acompanhe. Eu sou auditor fiscal, estou como deputado federal e agora como ministro do Turismo. E tenho focado as minhas ações aqui no desenvolvimento do setor do turismo. É claro, em qualquer pasta, em que, especialmente nessa, em que você precise buscar uma relação interministerial, uma relação com o Congresso, com os governadores e com os prefeitos, é exigido de quem estiver no comando da pasta uma frequência, uma assiduidade no Congresso Nacional, respeito aos parlamentares, o atendimento cortês, pontual, assíduo a senadores e deputados e também aos governadores e aos prefeitos. Eu vejo que há mais coisas que aproximam o Congresso do governo do que coisas que afastam. As propostas que estão sendo discutidas hoje, inclusive amanhã tem a previsão da votação do arcabouço fiscal que retornou do Senado, são propostas que interessam a todos.